O mais próximo de mim sou eu. Eu sou um homem. Nada do que é humano me é estranho. São duas frases do Terêncio que eu estou usando para fazer uma provocação. Quanto é que de fato a gente está conseguindo olhar o outro, enxergar o outro. Tem uma série de recomendações de moral, de religião, falando que a gente tem que olhar o outro, amar o próximo, uma série de coisas que a gente ouve desde que nasce. Será que a gente consegue de fato enxergar o outro? Eu sou Marcelo Cândido de Mello, esse é a Opinião Estendida. Eu te convido a refletir um pouquinho de a gente consegue colocar o outro no nosso campo de visão, no nosso campo de sentimento? Ontem, dia 3 de dezembro de 2020, a Júlia Barbon escreveu na Folha uma matéria sobre um morador de rua que fumava crack e morava no Rio de Janeiro, na Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema. Ele morreu numa padaria. Ele ficou lá 2 horas coberto por uma lona preta. Abaixaram 2 portas para que da rua ninguém percebesse que tinha um corpo lá e a vida foi tocada. Será que a gente chegou nesse nível de indiferença para o outro, apesar de todas as recomendações para que a gente seja humano, solidário, preste atenção? Eu sou um privilegiado, moro no Jardim de São Paulo, tem uns moradores de rua aqui, alguns a gente já conhece, tem décadas, né? Ninguém sabe onde é. Tem um cara que passa lá, que todo mundo dá comida para ele. Esses dias eu fiquei sabendo de outro que foi esfaqueado. Hoje eu passei na porta da loja de uma amiga, tinham 3 pessoas dormindo, daí eu falei para ela, ela nem sabia, né? Porque a hora que ela chega eles já saíram. Então, assim, eu acho que aqui a ideia não é criticar a padaria do Rio de Janeiro, não é criticar a agência bancária onde esse mendigo, esse morador noiado dormia, é a gente parar de fato e conseguir acessar um outro lado nosso, né? Não é uma crítica, não é nada, não sou uma pessoa religiosa, não estou preocupado com esse tipo de coisa, estou de fato tentando entender como é que a gente consegue, em 2020, no meio dessa pandemia, talvez ainda mesmo no meio, como é que a gente consegue olhar para o outro, né? Acho que a gente tem aí algumas pessoas com as quais a gente se relaciona, a gente consegue sim cuidar, olhar, interagir, mas a gente está ficando muito pouco incomodado com o outro, né? A gente está perdendo um pouco dessa dimensão humana e isso é muito preocupante. Eu vou falar um pouquinho da história do Cadu, que era esse também conhecido como macaquinho da Praça Nossa Senhora da Paz. Ele fumava crack, vivia na rua há muito tempo, estava sem documento, tinha por volta de 40 anos, tinha uma filha que aparecia de vez em quando, tinha alguns amigos ali na própria rua. Ele tinha sido internado, conseguiu fugir na padaria, depois ninguém de fato consegue falar como é que foi, contar. Não estou cobrando isso. O que eu estou é indignado, né, com a nossa frieza. Eu me incluo nesse tipo de coisa. Tem pessoas que tentam aí passar por cima disso, fazer trabalho social, mas não é isso, não é disso que eu estou tratando. Estou tratando de como é que a gente de fato consegue encaixar um outro menos privilegiado na nossa rotina, como é que a gente consegue entender, né, que a gente tem uma interdependência aqui na Terra, no Brasil, no planeta, como é que a gente consegue ser solidário e de fato começa a pensar em ações efetivas para mudar a vida do outro. A gente acabou de ter eleições, né, muita coisa precisa mudar, o Brasil vive um momento ruim, as pessoas se provocando, impacientes. Cada vez mais é necessário que a gente consiga olhar para o outro, né? Tá o Natal chegando, por mais que as limitações de pandemia, mas as pessoas tendem a se encontrar, né? E desde 2018 ficou aquela história de que a política trouxe briga, discussões. Está na hora da gente, não vai poder todo mundo se rever, se abraçar, tem as limitações, mas a gente precisa conviver com o outro. E a história do Cadu pode ser muito interessante para a gente ver como quem está ficando insensível, para a gente cutucar e falar assim, o que está acontecendo? Parar, refletir e conseguir fazer alguma coisa. Ele então fumava crack, ele morava numa agência do banco e o vigia desse banco falou que se fosse onde ele morava, na Zona Norte, as pessoas teriam colocado ele de alguma forma teriam levado ele para um hospital para prestar socorro. Nem sei se isso de fato teria acontecido, ou é uma fantasia, porque ele também podia tentar fazer alguma coisa, mesmo sendo ele da Zona Norte, estando ali na Zona Sul. Então assim, a gente está ficando muito indiferente a esse tipo de coisa. Quem é que, né, nessa sociedade tão desigual que a gente vive, não passa por um morador de rua, não se assusta, tem medo? Fica essa questão aqui em São Paulo, a Cracolândia, um problema gravíssimo, que é muito difícil de ser resolvido. Então acho que a gente precisa
de fato parar e olhar o quanto é que a gente está disposto e quais são as pequenas ações. Eu não estou pedindo nada, não estou sugerindo, quem estou para pedir alguma coisa, não estou sugerindo nada grandioso, mas uma reflexão mesmo, para que a gente possa de fato se sentir melhor como ser humano. Porque eu parei e fiquei olhando para aquilo, a gente está falando de um outro nóia que mandava aqui pelo Jardim de São Paulo, meio agressivo, e ele acabou sendo esfaqueado. As pessoas falaram que morador de rua não faz isso com morador de rua, que alguém, ele deve ter se metido com alguém e aí teve alguma vingança. Né? Mas as pessoas vão lá, tem cheiro, alguns ajudam. O Cadu teve a Júlia que pagou a castração das 2 cachorras dele, ajudava, conversava, achava que era inteligente, dava alguma coisa. Né? Acho que a provocação é nesse sentido de que, cuidado, a gente está perdendo a noção do outro. Cada vez mais a gente consegue viver no mundo próprio. A gente tem a ilusão de que o celular nos leva para contato com as pessoas, mas a gente está perdendo isso. Né? A gente está perdendo uma parte importante da nossa humanidade que a gente não pode deixar para lá. Dá uma pensada e uma refletida nisso. Insisto que todo dia eu coloco o meu vídeo 120 segundos de uma frase no YouTube e no Instagram. Me segue, me olha, discutindo as coisas mais importantes do dia. Uma vez por semana vem com a opinião estendida, que tem mais tempo para falar sobre alguma coisa que eu considero relevante.